Vamos de previsão do capítulo 309 de Blue Lock, capítulo que vai ao ar semana que vem e tem como título chamado Reunião. É um título bem sugestivo porque a gente pode levar para dois caminhos. Ou o time do Batistuta, a seleção do Batistuta começa a ser mostrada, os jogadores que vão participar disso começam a aparecer, ou nós teremos de fato o Blue Lock Japan sendo reunido finalmente depois de 2 semanas aí de descanso, depois de vários treinamentos bem peculiares, os jogadores vão se reunir novamente. E o que isso pode mostrar pra gente? Vou contar pra vocês logo depois que você se inscrever, curtir e compartilhar o conteúdo. Me ajuda aí rapidinho pra vocês, me ajuda de montão. Compartilha o vídeo pros seus amigos aí que não conhecem o canal ainda pra gente pegar a marca de 30 mil seguidores. Confere a descrição, Discord, redes sociais e mangás em promoção. E agora vamos comentar um pouco sobre essa possível reunião, e eu quero falar um pouco primeiro dos jogadores do Batistuta. Quem serão esses jogadores do Batistuta? O Batistuta vai pegar todos os jogadores eliminados do projeto Blue Lock ou só os eliminados da Liga Neo Egoist? Tem esse questionamento, ainda ficou muito em aberto o que o Batistuta pode fazer, como que ele pode selecionar esses jogadores. Vamos criar um contexto para eu mostrar para vocês o meu ponto de vista, tá? O contexto é, o Batistuta pode pegar todos os jogadores que foram selecionados pelo Ego desde o capítulo 1. Todos, absolutamente todos os jogadores que apareceram no projeto Blue Lock desde o capítulo 1. E com isso, o Batistuta, ele seleciona os 3 jogadores, ou não necessariamente os 3 jogadores. Eu acho que o Batistuta vai sim selecionar os 3 jogadores, porque o Batistuta vai querer as vagas, e além disso tem o contrato dos jogadores. A questão é que essa seleção é só 2 jogadores, né? Porque um vai ser o Itoshi Sai. E aí vem o questionamento, quem pode ser esses jogadores? E eu vou começar falando de um jogador que apareceu talvez como sendo um destaque no começo da obra e meio que foi eliminado, e eu falei desse jogador ontem aqui pra vocês, que é o Kira Ryosuke. O Kira foi aquele jogador que venceu o Izagi logo naquela primeira partida do capítulo 1, aquela final ali dos colégios, onde o Izagi toca a bola e o maluco perde o gol sem goleiro, e o Kira no contra-ataque acaba fazendo o gol. E o Kira, ele é um jogador convocado pela seleção sub-18 do Japão, e aparentemente ele é uma das joias do futebol japonês. Só que joia do futebol japonês em que sentido? Do futebol padrão do Japão, não do futebol Blue Lock. Tranquilo? E o Kira, mesmo ele sendo um jogador muito coletivo, um jogador que tende a exaltar os seus companheiros desde sempre, a todo momento ele entende que o futebol é um jogo coletivo, o Kira, ele ganha esse destaque e ele é chamado para o Blue Lock. Só que quando ele chega no Blue Lock, ele pensa que seria uma experiência incrível, e não necessariamente é uma experiência incrível, porque o Ego, ele simplesmente vai completamente em rota de colisão com as ideias do Kira, porque o Kira pensa o futebol de uma maneira e o Ego pensa o futebol de outra maneira, e os dois começam a discutir no salão do Blue Lock. E o Ego entende que os nomes que o Kira citou são nomes inúteis porque sequer conseguiram vencer a Copa do Mundo, e o Kira não concorda nem um pouco com isso. Até que o Kira foi surpreendido pelo Izagi entrando ali no fluxo naquele momento e correndo em direção à entrada do Blue Lock, e logo depois ele é eliminado naquele jogo de queimada, né? E o Kira, ele fica completamente revoltado. E um dos pré-requisitos para o Batistuta chamar esses jogadores é o jogador provar que o Ego está errado. E isso é interessante, porque se a gente pegar todos esses jogadores que foram do projeto Blue Lock, ou que participaram da historinha, qual é o jogador que foi eliminado e mais quer derrotar o Ego, vamos dizer assim? O Kira. Porque o Kira foi o único jogador que não concordou em momento nenhum com o Jinpachi Ego. O único jogador que de fato bateu de frente com o Jinpachi Ego. Os outros ali, randoms, meio que tipo ficaram a favor do Kira, mas não assumiram essa afronta com o Jinpachi Ego. Então o Kira, sim, a galera que sempre falou que o Kira ia voltar e tudo mais,
agora sim tem ali motivos para acreditar que o personagem vai voltar dentro do contexto que eu falei, que os jogadores que o Buratsuta pode chamar são jogadores que desde o primeiro capítulo apareceram na obra. Outro jogador é o Hitoshi Sai, que vai ser convocado dentro desses slots, e o terceiro slot fica vago aí para uma ideia de Nagaseshiro, Buratsuta não, né? Buratsuta é quem vai convocar. Igarashi, Naruhaya, Reiji Hiragi, Nishioka, quem mais aí? Tokimitsu, Hayachi Haru, quem mais pode meio que entrar ou aceitar esses termos aí do Buratsuta? O Igarashi, ele é um camarada que tem motivos pra voltar, porque ele não quer ficar limpando o templo. No entanto, o Igarashi, ele não tem condição de provar que o ego tá errado. O ego do Igarashi foi despertado ali naquele jogo contra o PXG. E o ego do Igarashi é um ego interessante. Mas será que é suficiente pra provar que o ego tá errado? Pro Buratsuta ir falar com ele? Porque, tipo assim, motivos pra ele voltar pro Blue Lock ele tem. Mas e aí? E agora, depois desses questionamentos que abre brechas aí para alguns personagens retornarem, como Igarashi, Nagi, Toshisai, Kira e tudo mais, a gente vem o questionamento dos 23 convocados. O Ego, ele vai reunir os 23 convocados e provavelmente ele vai falar um pouco dos times que o Japão vai enfrentar. A Nigéria, a Inglaterra e a França. Talvez a gente acabe conhecendo tanto o New Gen francês e o New Gen inglês. Isso se confirmar de fato aquelas bandeiras como sendo nacionalidade dos New Gens. E certamente a gente vai confirmar ou não se o Loki ou o Charles são ou não New Gens. A minha aposta até então é que eles não sejam New Gens, tá? Mas de qualquer forma a gente pode ter a revelação de outros 2 New Gens e isso vai ser bem interessante e certamente dentro desse contexto onde o de empate vai contar um pouco sobre a Copa do Mundo Sub-20, o de empate pode meio que já ver ali a evolução dos jogadores, né? O treinamento desses camaradas e até mesmo o Izagi falando um pouco, talvez, quando o New Gen, principalmente o New Gen inglês for citado, que ele viu esse camarada jogar. E ele sabe do que esse camarada é capaz, já que ele tem um ingresso pro jogo entre Livers e Manshine. A gente tem essas incógnitas ainda e o Izagi já pode talvez começar a dar detalhes de tudo isso que eles vão enfrentar na Copa do Mundo Sub-20. E certamente vem a polêmica, ou as polêmicas vagas, né, que o Buratsuta tem. O Ego, ele provavelmente vai citar essas vagas. E eu acredito que o período de testes do Buratsuta seja um período de teste a ser abordado mais pra frente com os jogadores que retornarem. Com os 2 que retornarem, mais o Hitoshi Sai, que eu acho que não vai ter tanta relevância nisso, porque o Hitoshi Sai ele não vai passar pelo mesmo processo que os outros 2 jogadores vão acabar passando, né? Processo de seleção, assinatura de contrato e tudo mais. O Hitoshi Sai ele vai ser convocado porque o Buratsuta é cadelinha do Hitoshi Sai. É simples. E os outros 2 podem acabar já aparecendo no próximo capítulo, ou simplesmente o de empate ego dá essa brecha, ou dá essa informação que, ó, o Buratsuta tem 3 vagas e mais 3 jogadores irão se juntar a vocês na Copa do Mundo Sub-20, e só quando de fato eles forem viajar para de fato pros jogos que eles vão enfrentar, eles vão conhecer esses 3 outros jogadores, tá? Eu sei que é no Japão, rapaziada, mas dentro do Japão eles podem viajar, tá? Beleza? Galerinha, essas são minhas 2 previsões. São previsões focadas de fato em reunião, mas é a reunião do Buratsuta e a outra é a reunião do Blue Lock. O Red Key e o Blue Lock. Quem diria, rapaziada? Você acreditava que o Kira Ryosuke fosse voltar? Ou você já tava no time que, irmão, esquece esse cara aí, ninguém mais lembra dele? Comenta aí, tamo junto e é nóis. Fui!